Olá pessoal, tudo bem? Gilson Rego. E o nosso tema hoje é sobre relacionamentos e sexualidades entre pretos e pretas. Bom, tem havido muita queixa por parte da mulher negra, como sempre, em relação ao comportamento de homens pretos. E para a gente falar, de qualquer tema brasileiro, é impossível não passar pelo crivo da intervenção violenta da Europa sobre povos indígenas e africanos. Vamos pegar um pouco de África, não a África chamada de mítica, muito menos a África apresentada por televisão. Safari, zebra, leão, Tarzan, guerra civil e AIDS. Não. Vamos pegar a África ancestral, que não depende de território, não depende de limite de lugar, de distância, não depende de qualquer dificuldade física. Ela se apresenta ao longo das gerações, se comunicando com esses povos. O africano, a sexualidade africana, antes da intervenção europeia, e também a sexualidade africana ancestral, ela tinha e tem por objetivo a procriação, mas também uma satisfação entre seres humanos, um processo de conhecimento de si e do outro em termos de harmonia, equilíbrio e transcendência, ou seja, ir além, além de limites. E, entretanto, hoje o que se vê é uma sexualidade no Brasil coisificada, estereotipada e, acima de tudo, descartável. Alguém pode dizer, mas Gilson, que papo moralista, as coisas estão mudando. A questão é a seguinte: existem muitas meninas, muitas minas, muitas mulheres e alguns homens também que se sentem um tanto incomodados com a sexualidade coisificada e uma sexualidade descartável, onde eu uso e jogo fora. Inclusive tem pessoas que, depois que ela chega ao ápice do gozo sexual, ela simplesmente não quer mais olhar para o rosto da pessoa, não aguenta mais olhar. Ou da pessoa do grupo, no caso de sexo em grupo, ela não aguenta mais olhar. Ou seja, é um sinal de algo que está, ao invés de trazer aquela satisfação, aquela plenitude, não, está prejudicando e às vezes está até adoecendo pessoas. Mas aí eu tenho que estar na moda, eu tenho que estar na onda, está todo mundo fazendo, a televisão está encharcada desse tipo de comportamento, então eu tenho que também fazer jus. Bom, gente, sexualidade negro-africana, ela precisa ser um tanto repensada, avaliada, repensada, porque a gente, querendo ou não, tem como influência fortíssima o branco europeu. Quem é este europeu? Inicialmente são africanos que se deslocam para as zonas geladas, que a gente chama hoje de Europa. E dessas zonas geladas, eles precisam se agasalhar muito por causa do frio. E esse comportamento aqui de agasalhamento de quilos e quilos de peles de animais sobre si, ele não traduz um movimento de expansão, um movimento de abertura. Pelo contrário, é um movimento que significa retração, prisão, onde o outro é visto com desconfiança e até mesmo como inimigo, onde o outro é visto como um perigo, diferente das africanidades, aquela cultura de sol, onde na maioria das vezes você pode observar as mulheres estão despidas da cintura para cima. Já os europeus são quilos e quilos de roupas. E em África o pessoal, como os indígenas também, à vontade com suas relações com a natureza. Como é que parte esse modelo de estado, de sociedade e até de sexualidades africanas? Primeiramente, a relação do africano, volto a dizer, ancestral, ele vem da relação com Obatalá, o representante de Oxalá masculino, e Ododuá, representante feminino, ou Odudua, como algumas pessoas preferem pronunciar. Essa relação íntima entre os dois
significa que toda e qualquer forma de vida, planeta, terra, areia, vegetais, animais, está impossível de acontecer, de se dar, se não houver a união entre esses dois, o Obatalá e o Odotuá, que a gente pode ver na questão espermatozoide e óvulo, né? Tá ali, muito forte, o Obatalá e o Odotuá. Já o tronco europeu, ele começa com o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Aí alguém diz, mas Gilson, você está pegando a coisa ao pé da letra. O em língua portuguesa significa masculino, a feminino. Então você já vê uma diferença básica da forma como se trabalha essa coisa da crença, essa coisa da transcendência. Outra questão, o africano vê lua, céu, mar, areia, barro, rocha, montanhas, rios, lagos. Ele vê como seus irmãos, como seus co-irmãos, juntamente com os indígenas, vêm da mesma forma. Então, o tronco europeu, não. O ser humano é o senhor da natureza. Inclusive está na Bíblia, no Gênesis. Crescei e multiplicai, e seja o senhor da natureza. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Dominai. Olha a diferença, dominai. Para a questão do africano. Irmãos. Não é à toa que quando a gente assiste aquele filme Xingu, é um documentário interessante. Xingu 1, porque tem dois, né? Tem 1 e 2. Você vai ver que aqueles indígenas, para cortar uma árvore, eles precisam de colocar várias baforadas de charuto, várias baforadas de cachimbo naquela árvore, pedir licença não sei quantas mil vezes, rezar para esta árvore ser cortada. Por quê? Aquela árvore é uma co-irmã daquele povo a nível de civilização. Então, gente, tronco europeu e tronco africano são dois troncos completamente diferentes um do outro. É daí que você tem a formação de Estado europeu e a formação de Estado africano e também de sociedade e de sexualidades. Contudo, você vê o europeu, depois desses milênios de geleira, vem a questão do século I, Jesus Cristo. E a Igreja Católica imediatamente toma todo o poderio na Europa. E vem a chamada Idade Média, que alguns livros de história dizem que foram 1000 anos, do século V ao século XV. Conversa. A Idade Média durou cerca de 1500 a 1600 anos ou mais em toda a Europa. A Igreja tinha todo o poder sobre a vida econômica, social, política, religiosa, transcendental, a nível de pensamento das pessoas. A Igreja Católica tinha um controle dos corpos das pessoas. Decidia quem fazia guerra, quem ganhava, quem perdia a guerra. Decidia territórios que seriam anexados ou liberados. Decidia quem matava, quem morria, quem ia ficar vivo. Ou seja, era um domínio completo. Dentro da chamada Idade Média surge a Santa Inquisição, que é a concretização do patriarcalismo, ou seja, um sistema 100% dominado por homens. Somente homens. Inclusive as caravelas brasileiras só vinha macho. Não viam mulheres. Então, essa questão do Idade Média e também da Santa Inquisição, ele foi recheado de caça às bruxas, caça aos hereges. Hereges eram todos aqueles que não aceitassem a fé cristã. Era tido como maldito, então eram queimados vivos nas fogueiras em praça pública. As mulheres eram tidas como feiticeiras, bruxas, demoníacas, se não aceitasse a fé cristã, ou se desse qualquer sinal de excitação sexual em alguma situação da vida, era motivo suficiente para ganhar fogueira em praça pública. E não esquecer, muitos cigarros, muitos charutos foram apagados nas vaginas, estou falando, nas vaginas destas mulheres. Eu não sabia, desliga a TV. Então, você cria um europeu coisificado,
abstrato, distante de si, distante da sua consciência. Você pode observar Platão, Sócrates, Aristóteles, Heródoto, apesar de terem estudado no Egito, mas eles se desviam completamente daquela linha. Eles colocam a mulher no lugar do não vale nada a não ser para procriar, para gerar novos guerreiros. E a Europa sempre resolveu seus conflitos só na base da guerra. A Europa fez a Primeira Guerra, fez a Segunda Guerra e estava já pensando na terceira. Aí os pensadores europeus disseram: uma terceira guerra, a Europa não subsiste, simplesmente desaparece do mapa do planeta. Então eles aí estão tentando criar essa tal União Europeia. Mas voltando, você tem um europeu desequilibrado, um europeu carregado de Idade Média, Santa Inquisição, caça aos hereges, caça às bruxas, um europeu temeroso do pecado, temeroso do inferno, temeroso da... tinha chamado, esqueci, era purgatório, agora até saiu, até a década de 70 tinha purgatório. Um europeu cheio de culpabilização. Lembra daquelas pessoas que se retaliavam a si próprio, batiam em si mesmo, algumas até chegavam a óbito? Pois é este europeu que invade o Brasil e que os livros e os nossos professores lindos e maravilhosos ainda hoje chamam de descobrimentos. Esquecendo nossos professores que os tais descobrimentos, eles vieram recheados de saques, roubos, sequestros, piratarias, assaltos, devastação de povos, devastação de culturas, genocídios, estupros e mais estupros e novos estupros e muito estupro. Afinal, um europeu carregado de inferno, de demônio, de pecado, de Santa Inquisição, você queria o quê? Gente, é esse o contexto que faz a sexualidade brasileira se apresentar até os dias de hoje. Não é à toa que os brancos brasileiros, fotocópia do europeu, xerox autenticada, eles continuam com a sexualidade distorcida, complicadíssima, botando novelas e mais novelas, recheada de hipersexualização da mulher negra, sempre aquela coisa, filmes e programas chamado de humor, tem que ter sexualização, e algumas pessoas ainda dizem assim: se não botar isso não tem audiência. Todo mundo odeia o Cris, é um programa, tem essa hipersexualização? Não, e é sucesso. O programa Chaves, o mexicano, tem essa loucura sexual toda? Não, e é sucesso. Então é uma desculpa esfarrapada essa questão de tem que botar erotismo, tem que botar sensualização. Mas eu vou deixar vocês com água na boca, porque essa é a primeira etapa desse vídeo e a gente vai dar continuidade nas próximas etapas, tá? Essa é a parte 1, então a gente vai continuar. Eu convido vocês a clicar no canal, dizer gostei, não gostei, odiei esse cara, qualquer coisa assim. E a gente volta no próximo vídeo. Gente, obrigado pela atenção. Até a próxima.